Fala turminha, um prazer tê-los aqui mais uma vez para mais uma das nossas videoaulas. E turma, hoje nós teremos uma aulinha de matemática, onde nós vamos finalmente aprender a fazer a operação matemática divisão. Mas calma, não precisa ficar com medo, eu sei que muitos de vocês têm dificuldade em fazer essa operação matemática, mas eu já adianto para vocês que na aula de hoje vocês vão aprender. Eu vou mostrar para vocês que a divisão, turma, é tão simples como nós fazermos uma conta de mais, né? Uma adição, assim como também é tão simples como se nós estivéssemos fazendo uma subtração, uma continha de menos. A divisão não tem segredo, então eu te convido a aprender finalmente como que faz a divisão. Muito bem, turma, então sem muita enrolação, vamos direto para o que interessa. Vamos aprender como que a gente faz a divisão. E para isso, eu vou colocar aqui na tela de vocês uma divisão bem simples para a gente já começar a ir aquecendo, para a gente começar a esquentar aqui o nosso motor. E turma, nós temos na tela a divisão 42 dividido por 2. Então, vamos ver qual que é o passo a passo que nós temos que seguir para poder resolver esta divisão. Porém, antes de nós irmos para o passo a passo, turma, eu quero que vocês conheçam o nome de cada um desses números que formam a divisão. Cada um desses números eles vão possuir um nome. Esse número que se encontra dentro da chave, que no caso é o número 2, ele tem um nomezinho e ele se chama divisor. Já esse outro número que se encontra fora da chave e do lado do divisor, ele também tem um nome, só que ele se chama dividendo. Então aqui nós temos o dividendo e o divisor. Então, turma, na divisão nós fazemos a divisão do dividendo pelo divisor. Muito bem, é só para vocês conhecerem mesmo o nome de cada um dos números que formam a divisão. Então agora vamos finalmente conhecer o passo a passo que nós temos que seguir para poder resolver esta operação matemática. E turma, sempre que nós formos resolver uma divisão, a primeira coisa que nós precisamos observar é o primeiro algarismo do nosso dividendo. Então o nosso dividendo é o número 42. E o primeiro algarismo desse dividendo é o número 4. Então turma, esse número 4 ele é menor, igual ou maior do que o nosso divisor. Muito bem, o número 4 é maior do que o nosso divisor, pois o nosso divisor é o número 2 e 4 é maior do que 2. Portanto, já que ele é maior e se ele também fosse igual, então nós conseguimos fazer a divisão. Se ele fosse menor, nós teríamos que fazer uma outra coisa, mas a gente vai ver mais para frente. Muito bem, então ele é maior e nós conseguimos fazer a divisão. Então, turma, agora o próximo passo que nós temos que fazer é fazer uma descoberta. Nós precisamos procurar, nós precisamos agora bancar o detetive. Como assim, professor? Muito simples, turma. Agora nós temos que procurar para colocar embaixo do divisor o número que, multiplicado pelo divisor, que é o número 2, vai ser igual justamente ao número 4, que é o primeiro algarismo do nosso dividendo. E a gente vai precisar procurar esse número, a gente precisa descobrir que número é esse. Tá bom, professor, agora fala pra mim como que a gente vai descobrir que número é esse. E turma, é muito simples, a gente vai descobrir esse número através da tabuada. Exatamente, como o nosso divisor é o número 2, então nós precisamos procurar este número na tabuada do número 2. Então eu vou colocar aqui na tela para vocês a tabuada do número 2. Muito bem, turma, então aqui nós temos essa tabuada. Então agora nós precisamos procurar nela qual número que multiplicado pelo número 2, que é o nosso divisor, vai ser igual a 4. Muito bem, então nós temos ali 2 vezes 1, que vai ser igual a 2, portanto não pode ser o número 1. Depois nós temos ali 2 vezes 2, que é justamente igual a 4. Então, turma, nós descobrimos, nós já achamos qual número que multiplicado por 2 vai ser igual a 4. E esse número, como nós podemos ver, é o número 2. Então, turma, esse número que nós acabamos de descobrir, nós colocamos embaixo do nosso quociente. Agora, turma, o que nós temos que fazer é essa multiplicação. 2 vezes 2, que nós já vimos que vai ser igual a 4.
Este resultado nós colocamos embaixo do primeiro algarismo do nosso divisor. E agora, turma, nós temos que fazer esta subtração, nós temos que fazer essa continha de menos. E nós temos ali 4 menos 4. E muito simples, né, turma? 4 menos 4, eu tenho 4, eu tiro 4, vai ser igual a 0. Muito bem, turma. Então nós já fizemos aqui esta primeira parte. Agora, o que nós temos que fazer é o seguinte. Nós temos que pegar este segundo algarismo que forma o nosso dividendo, que no caso é o número 2, e nós temos que abaixá-lo para que ele fique ali ao lado deste 0. E agora nós vamos fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Nós precisamos procurar um número para nós colocarmos aqui embaixo do nosso quociente, que multiplicado pelo divisor, que é o número 2, vai ser justamente igual a esse 2 que nós acabamos de abaixar. E turma, observando a tabuada do 2, nós já tínhamos visto, né, que 2 vezes o número 1 é justamente igual a 2. Então, nós já descobrimos, nós já bancamos o detetive e já encontramos que número é esse. E nós vimos que é o número 1, pois 2 vezes 1 vai ser justamente igual a 2. Esse resultado nós colocamos embaixo deste número 2 e mais uma vez fazemos esta subtração. Agora o que nós temos aqui é 2 menos 2. E turma, bem tranquilo, 2 menos 2 é igual a 0. Então, turma, nós temos ali embaixo do nosso divisor o número 21. E turma, este número que se encontra embaixo do nosso divisor, ele é o nosso resultado, nós encontramos o nosso resultado. Porém, ele também possui um outro nomezinho, ele também pode ser chamado de quociente. Ele também tem esse nome que eu vou colocar aqui na tela para vocês, ele pode ser chamado de quociente. E assim, turma, nós encerramos a nossa divisão, pois nós já utilizamos todos os números do nosso dividendo e nós chegamos aqui nesse último resultado que foi 0, nesta última subtração. Esse número 0, turma, é o resto, a gente chama de resto da nossa divisão. Então aqui nós encerramos a nossa divisão e o resultado foi o número 21. E turma, sempre que nós quisermos saber se nós acertamos a nossa divisão ou não, é muito simples. Nós temos que tirar a prova real. E para a gente tirar a prova real, o que a gente tem que fazer é mais uma continha. E essa conta é uma conta que ela é inversa à nossa divisão. Ou seja, se a divisão está fazendo isso daqui, ó, essa outra conta está fazendo isso daqui, ó. Elas estão em caminhos opostos. E essa conta que nós vamos fazer é uma multiplicação. Turma, a divisão é uma operação matemática que ela é inversa, ela é oposta da multiplicação. Essas duas contas, divisão e multiplicação, são inversas. Então, para a gente descobrir se a gente acertou a nossa conta de divisão, basta nós fazermos uma multiplicação. Tá bom, professor, mas que multiplicação é essa? Muito simples, turma. A multiplicação que nós temos que fazer é o nosso quociente, que é o nosso resultado, multiplicado pelo nosso divisor. Isso mesmo, é o nosso quociente vezes o nosso divisor. E esse resultado, o resultado dessa multiplicação, ele tem que ser obrigatoriamente o nosso dividendo. Caso não seja, significa das duas uma. Ou que a gente fez a nossa prova real de forma errada, ou que nós fizemos a nossa divisão de forma errada. Então, vamos conferir agora mesmo. Muito bem, então nós temos aqui 21 vezes 2. Nós temos 2 vezes 1, que vai ser igual a 2, e depois 2 vezes 2, que vai ser igual a 4, resultando assim em 42. Esse número é exatamente o mesmo número do nosso dividendo. Portanto, a divisão que nós acabamos de fazer, ela está perfeita, ela está corretinha. Muito simples, muito fácil. Nós podemos observar, turma, que a divisão não tem segredo nenhum. Basta nós seguirmos esse passo a passo que nós sempre vamos conseguir fazer esta operação. Então agora eu convido vocês para mais uma divisão. Muito bem, turma. Agora o que nós temos aqui é 39 dividido por 3. 39 é o nosso dividendo e 3 é o nosso divisor. Muito bem, a primeira coisa que nós fazemos é observar o primeiro algarismo do nosso dividendo. Nós vemos que esse número é 3, portanto ele é igual ao nosso divisor. Então nós conseguimos aqui
fazer esta divisão. Então, o segundo passo é nós procurarmos um número, encontrarmos o número que multiplicado por 3 vai ser igual a 3. Então, nós precisamos observar na tabuada e, portanto, nós temos que observar na tabuada do número 3, que é o nosso divisor. Então, tá aí na tela para vocês a tabuada deste número. Então, nós precisamos procurar qual número que multiplicado por 3 vai ser igual a 3. E é muito simples, né, turma? Nós vimos nas nossas aulas de multiplicação que todo número multiplicado por 1 vai ser igual a ele mesmo. Portanto, o 3 não foge a essa regra. Então, 3 vezes 1 é igual a 3, como nós bem podemos observar na nossa tabuada. Então, nós encontramos esse número, que é o número 1. Então, esse número nós colocamos embaixo do nosso quociente. Agora, turma, nós temos que fazer esta multiplicação. 3 vezes 1 ou 1 vezes 3, tanto faz, não tem diferença, que vai ser igual a 3. Esse resultado nós colocamos embaixo do primeiro algarismo do nosso dividendo. Então, agora, nós temos que fazer Exatamente, nós temos que fazer esta subtração. Nós temos 3 menos 3, que vai ser igual a 0. Feita esta primeira etapa, agora nós temos que utilizar o segundo algarismo do nosso dividendo. E o segundo algarismo do nosso dividendo é o número 9. Então, nós temos que abaixar este número 9 e nós temos que fazer agora exatamente a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Nós temos que procurar na tabuada do 3 um número que, multiplicado por 3, vai ser igual a 9. Muito bem, então observando a tabuada, nós vemos que não é o número 1, pois 3 vezes 1 é igual a 3. Depois nós temos ali 3 vezes 2. Será que é o 2? Não, não pode ser o 2, pois 3 vezes 2, como nós estamos vendo, é igual a 6. Então agora nós temos ali 3 vezes o 3. E 3 vezes o 3 é igual a 9, turma. Então nós encontramos este número. Este número é o número 3, pois 3 vezes 3 é igual a 9. Nós colocamos este número ali embaixo no quociente, o número 3, e agora fazemos esta multiplicação. 3 vezes 3, nós vimos que é igual a 9, e este resultado nós colocamos embaixo deste número que nós acabamos de descer, que é o próprio 9. E nós temos que fazer agora esta subtração. Nós temos 9 menos 9, muito simples, muito fácil, que vai ser igual a 0. E assim, turma, nós encerramos a nossa conta, pois nós já utilizamos todos os números do nosso dividendo e nós temos aqui o resto 0. E o nosso resultado, o resultado dessa divisão é o número 13. Ele é o nosso quociente. Então agora vamos fazer como nós fizemos anteriormente a prova real. Vamos fazer a multiplicação, a operação inversa, para nós sabermos se nós acertamos também essa divisão. Muito bem, turma. Então nós temos que multiplicar o nosso quociente pelo nosso divisor. O nosso quociente é o número 13 e o nosso divisor é o número 3. Portanto, nós temos 13 vezes 3. Então nós temos 3 vezes 3, que vai ser igual a 9, e depois 3 vezes 1, que vai ser igual a 3, tendo como resultado o número 39. E esse resultado é exatamente o nosso dividendo. Portanto, mais uma vez nós fizemos esta divisão da forma correta. Muito simples, muito fácil. Turma, divisão não tem segredo, é só a gente seguir o passo a passo que nós sempre vamos conseguir fazer esta operação da forma correta. Então, turma, eu vou encerrar essa aulinha de hoje por aqui e na próxima aula de divisão nós vamos ver algumas situações em que o primeiro algarismo é menor do que o nosso divisor e nós também vamos fazer algumas operações, algumas divisões em que nós teremos mais do que 2 algarismos no nosso dividendo e também mais do que 1 algarismo no nosso divisor. Tudo bem, turma? Então a nossa aula de hoje se encerra por aqui e eu espero vocês na continuação das nossas videoaulas. Mais uma vez foi um prazer tê-los aqui e desejo a todos vocês bons estudos e até a próxima aula. Até lá!